Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de junho de 2024, e parece que ontem foi aniversário do Chico Buarque, é isso? A gente ligou a televisão no Globo News e estava passando uma homenagem belíssima, fizeram ali uma edição de mais ou menos meia hora, né? Imagina, meia hora para alguém que tem quase 80 anos de vida, de sei lá quantas décadas de carreira, e foi muito emocionante, e puxa, é uma extrema coincidência, porque um dos canais aí que eu acho que tem tido uma repercussão mais interessante, entre todas as maluquices que eu fico criando sem parar, é uma newsletter que eu criei no LinkedIn faz nem sei quanto tempo, né? Ela se chama Coffee Break, na verdade uma homenagem à minha avó, por parte de pai, que é de Ribeirão, né? Minha família toda é interiorana, que ela dizia que o café é o signo da bem-querença. Então, né, pois bem, foi assim, em homenagem à minha avó Helena, professora, que eu coloquei o título de Coffee Break, e o episódio, não desse sábado, mas do outro, foi dedicado à nossa formação afetiva, à nossa formação, nem sei, de sensibilidade através de grandes músicos. Eu sei que é um tema estranho para o LinkedIn, né? Você falar de Chico Buarque, você falar de Caetano Veloso, mas eu acabei fazendo aquela homenagem sem querer. Eu vou dar o link aqui para vocês, né? Para vocês verem como realmente os assuntos no Coffee Break são bastante imprevisíveis. O último episódio desse sábado é, na verdade, um grande elogio à feira, à abundância, né, da produção e desse varejo, desse comércio bastante pessoal. E acho que são conexões interessantes aqui que eu posso... Bom, Chico Buarque, maravilhoso, educação sentimental, né, quantos amores e quantos desamores tiveram Chico Buarque como trilha sonora. Se você não vivenciou isso na época certa, eu nem sei. Eu não consigo imaginar como é que é a vida de alguém que de repente não foi a cada disco novo, seja do Caetano, seja do Chico, seja do Milton, não foi ali expandindo o que o seu coração podia sentir, né? Eu acho que está aí um dos nossos maiores tesouros, né? Acho que a história do Brasil poderia ser contada não por regimes, mas, né, contada por músicas e estava tudo bem. Né, Chico, que também foi vítima da ditadura, né, Chico que também, se bem que ele não se exilou, né, ele tinha viajado para a Itália, acho que a trabalho, tinha compromissos e ficou por lá por um bom tempo, porque a coisa aqui no Brasil, né, não estava muito positiva, não estava muito favorável. E é interessante porque, já que eu estou falando aqui de ditaduras e de cultura e de abundância, eu acho que é um bom gancho para algumas coisas que eu escutei e li nesse final de semana. Aquele canal que eu estou sempre comentando com vocês, o The Rest is History, o Tom Holland, aliás, é o mesmo nome do ator do Homem-Aranha, não é isso? Mas tudo bem. O Tom Holland, ele lançou, ele está relançando um livro dele chamado Rubicão. Rubicão não é nenhuma série, né, animada sobre algum cachorro com poderes estranhos, mas o Rubicão é um momento decisivo na história romana, na história do Ocidente, na verdade, e como ele está relançando, ele resolveu aproveitar o próprio podcast para ler a introdução do livro. Uau, a introdução por mim é um livro por si só, sobretudo porque acho que ela continua bastante atual. Ele inclusive comenta isso, como para um historiador é muito difícil você não cair nessa não digo uma armadilha, mas nessa tentação de encontrar no presente ecos do passado, né? É quase inevitável isso, né? Mas o Rubicão é um momento que eu acho que volta e meia todos nós aqui nos deparamos com Rubicões e com gente atravessando o Rubicão. Vamos lá, o que é o Rubicão? Na verdade, que o Rubicão era um curso d'água, modesto inclusive, que se eu não me engano ninguém mais lembra onde é de tão sem graça que o Rubicão era, mas o Rubicão ali era um rio, chegando em Roma, se você estivesse fora de Roma, né, do Império Romano, se estivesse vindo na direção de Roma, da cidade de Roma, você acabava tendo que cruzar esse ribeirão, esse riacho, já que eu falei de interior, Ribeirão Preto. Pois bem, o que acontece é que, desde que Roma era uma república, né, você tinha criado uma regra que é o seguinte: olha, um exército romano não pode atravessar o Rubicão, ele não pode entrar em Roma. A cidade de Roma, a capital do Império Romano,
ela não pode ser invadida por militares, por generais, não, porque a república é sagrada. Por república, entenda-se, um experimento, né, talvez inspirado ali na democracia grega, parcialmente, tal, mas era um experimento essencialmente romano, onde o poder estava na mão dos cidadãos. Tudo bem, não era todo cidadão, escravo não contava, mulher não contava, cidadão era quem tinha dinheiro, mas de qualquer maneira já era uma coisa diferente, não era um tirano, não era um déspota, não era uma família real, alguma coisa de louco desse. Não, era uma república, você tinha ali o Senado, você tinha votações, tudo era deliberado, né, tudo era negociado, né, então para manter esse experimento o Império, imagina, era uma coisa inédita na história. Você tem uma república se expandindo e, né, dominando grandes partes do mundo, grande parte do mundo conhecido. Isso era inédito. Você tinha tido impérios antes, você tinha tido o império do, sei lá, Alexandre o Magno, que ao invés de fazer terapia, resolve azucrinar a vida de todo mundo e vai parar quase na Índia e todo mundo acha bonito. Pois bem, né, o Império Romano começa com Roma começa a dominar o mundo como uma república. E veja, e aí que entra o Rubicão na história, porque um dos generais de Roma, que era o César, Caio Júlio César, Gaius, bom, eu sou muito ruim com nomes. O Júlio César era um general romano que estava fazendo uma razia, uma absoluta devastação onde hoje é a França, na terra dos gauleses, na Gália, né, um cara muito vaidoso, muito astuto, né, muito ambicioso. Ele estava quase 10 anos lá, ele praticamente dizimou os gauleses, foi um genocídio, confesso, né, e enquanto ele estava fazendo essa confusão toda, né, na Gália, Roma estava bastante confusa, como qualquer república é confusa sempre. É a natureza da república, é justamente o debate, o conflito, o confronto. Ele volta para Roma, mas ele decide fazer sei lá, jogar os dados, literalmente, porque é daí que vem aquela expressão alia jacta est, né, a sorte está lançada. Né? Ele resolve falar, quer saber, esse negócio de república não está indo bem, está muito bagunçado, né? Eu vou botar ordem na casa e eu vou entrar em Roma com o meu exército vitorioso, vou entrar como um grande general vitorioso, trazendo comigo o líder derrotado dos gauleses, que é o Vercingetorix, para quem lembra do Asterix aqui, né, ele vai levar Vercingetorix acorrentado, né, ele vai ser humilhado publicamente, mas o pior disso não é trazer o Vercingetorix, o pior disso é ele entrar como um general com seu exército em Roma. Isso não se faz. Isso é um divisor de águas. O que ele está chamando ali é praticamente para uma guerra civil. Né? Ele está chamando ali para um conflito declarado contra a ordem estabelecida de Roma, né? Por vaidade, por seja lá o que for. Não é? E aí o que ele faz ele atravessa o rio, ele atravessa o Rubicão e isso enterra o experimento da República Romana. O que vem depois, né, morre César, assassino, vem o Otaviano, vira o Augusto, e assim vai. Aí começa o Império Romano. Esse Império Romano, ele é meio disfarçado, ele está dizendo que ele ainda mantém as instituições da República, o Senado continua sendo o Senado, mas na verdade é só uma pantomima, né, é uma monarquia, você tem ali uma sucessão de completos maníacos, um ou outro bonzinho, né, um outro um pouco menos insano, né, mas acabou a República. Ali acaba o experimento da República. E o que é muito interessante, pelo menos para mim, é que ainda hoje, né, qualquer eleição dessas, a eleição que tem agora o Biden e o Trump, a eleição que tem os Bolsonaro, a eleição que tem a Putin, a eleição que tem a Erdogan, qualquer o Modi na Índia, né, você vê de novo grandes figuras, né, tentando se propor como a solução, né, criar uma dinastia, uma solução contra o declínio do que eles acham da lei e da ordem. Eles vão botar ordem na casa, todo mundo sonhando em ser um César, tirando obviamente a parte do assassinato e das facadas, acho que ninguém gosta disso. Né, mas tanto é que o mito de um César, que é um cara ousado, que vai atravessar os Rubicões do mundo, né, com sua ousadia viril, né, você pode ver que ficou congelado, inclusive em expressões. Quando na Rússia alguém é um czar, a expressão vem de César.
Quando na Alemanha alguém é um Kaiser, é porque ele quer ser um César. Então você vê até hoje a dificuldade que é um experimento republicano. Né, a democracia americana, que é um farol, né, também um experimento bastante novo, institui-se na América a figura do presidente, algo que absolutamente não havia na história de nenhum lugar, não havia presidentes antes. Então, veja, o experimento americano também, muita gente torcendo contra, muita gente sabotando, muita gente dizendo que isso não é necessariamente o melhor caminho, né, e propondo soluções autocráticas. Então, eu gostei muito dessa introdução ao livro do Rubicão. Eu não sei se ele lançou como audiolivro lido por ele mesmo, o que é bem legal, porque ele fala muito bem, ele tem uma voz bastante interessante. Mas eu não sei se eu quero mergulhar nos meandros e nos nuances da história romana, que é uma história absolutamente sangrenta, uma história absolutamente perversa, mas o que está na minha cabeça um pouco é essa história do quão pouco durou a República. E já que a gente está falando aqui de impérios, acabei de ouvir agora de manhã, né, logo depois do café, eu vi um episódio curtinho daquele do You Are Dead to Me, que uma série de podcast, é um programa, acho que de rádio, na BBC, que também é um podcast, que ele faz mistura história com humor, e costuma ser muito legal, tal. E o episódio que eu ouvi, que agora foi nem meia horinha, era sobre os Incas. Eu sabia uma coisa ou outra sobre os Incas, né? Quando era moleque, acho que eu visitei Machu Picchu, na época em que a gente achava que Machu Picchu era coisa de alienígenas, né? Tinha 1000 explicações esotéricas, da onde veio Machu Picchu. Se você não teve chance de conhecer ainda, Machu Picchu, você tem o Peru, você tem a capital é Lima, claro, a capital dos Incas era Cusco ainda está lá de pé, né, está de pé sobretudo porque os Incas eram excelentes construtores, né, as obras dos Incas resistiam aos terremotos, a dos espanhóis nem tanto, mas dos Incas, Nossa Senhora, podia ter o terremoto que fosse que continuava de pé. Pois bem, você está em Cusco, você pode ir lá comprar um passeio que vai levar você. Cusco fica, nem sei a altitude de Cusco, é altíssimo, alguns milhares de metros. E Machu Picchu, curiosamente, fica um pouco mais baixo, mas fica num cercada de montanhas, é um cenário espetacular, magnífico, né? Minha Nossa Senhora, é lindo aquilo, né? Você pode fazer um passeio e as ruínas ainda estão lá, né? E ficava aquele mistério, quem construiu isso, alienígenas, sei lá, né, disco voador, etc, etc, etc. Então eu sabia algumas coisas eu já sabia que Machu Picchu não é feito por alienígenas. Não, aquilo na verdade era um lugar de elite, era lugar de um príncipe, bancou a construção daquela história toda, né, trouxe artesãos de todos os cantos do império, né, trouxe todos os recursos possíveis e imagináveis e fez ali como se fosse, nem sei, não sei se tinha o pedalinho do Lula, não sei, mas fez ali uma coisa espetacular, magnífica, né, e que deixou todo mundo intrigadíssimo. Acho que aquilo foi descoberto no começo do século passado, nem os espanhóis tinham chegado lá, né, foi descoberto por um cara chamado Hiram Bingham, um americano, chegou lá acho que em 1900 e pouco, né, mas agora a gente entende que não tem nada de místico, aquilo é tudo explicável, nunca tem nada de místico, nunca tem nada de alienígena, nunca tem nada esotérico, é sempre alguma explicação, muitas vezes interessante, algumas vezes também um pouco decepcionante, mas vamos voltar para o Império Inca, porque quando se fala desses impérios pré-colombianos, né, antes de chegar o Colombo aqui, você pensa nos astecas, você pensa nos incas, você vai pensar que eles são, coisas milenares, né, que existem ali desde tempos imemoriais. Pois bem, não. Quando a gente viu ali dos astecas, a gente viu que os astecas eram um império feito na base da pancadaria, era um povo muito guerreiro, que criou inclusive muitas inimizades, né, o império feito com sacrifício humano, um negócio de louco, né, a gente falou bastante a respeito, mas os incas, a história é bastante diferente. Os incas são descobertos pelos espanhóis em 1532, né, e o que acontece, o Império Inca, naquele momento, a cidade de Cusco, que era a capital, tinha 100 mil pessoas, que era gente pra caramba, era maior que Londres. Aliás, a Inglaterra, naquele momento, tinha 2 milhões de pessoas, o Império Inca tinha 10 milhões de pessoas, de 10 a 12 milhões de pessoas. Aliás, o Império Inca não se autodenominava como Inca
Inca era o nome do líder supremo, não era o nome do império. Eles se autodenominavam como Tawantinsuyo, o Império Tawantinsuyo, o Império das 4 regiões. Porque o que acontece é que surge, já tinha gente aqui nas Américas há muito tempo, né, 10 mil anos, sei lá eu tal. Antes dos Incas, um outro império tinha florescido ali meio na região, que era o Império Wari, mas já tinha acabado. Então já tinha vários povos, várias etnias, várias culturas, os caras estavam indo muito bem, obrigado e tal. E aí surge um grupo ali que vai dar origem ao Império Inca, e esse povo resolve, ele inventa alguma narrativa maluca lá, o mito de criação, 4 irmãos, 4 irmãs, uma confusão danada, mas eles começam a se expandir, mas se expandir de uma maneira não necessariamente belicosa, beligerante, de uma maneira relativamente pacífica, né, propondo alianças, ele vai crescendo de uma maneira relativamente tranquila, né, e vai se expandindo pega ali acima do Peru, você tem Colômbia, os caras atingem quase que o Equador, então eles pegam uma parte da Colômbia e eles acabam incorporando outros povos até Santiago do Chile. Eles se aventuram um pouco na Amazônia, mas não muito. Então era um império gigante, um império simplesmente colossal, mas muito recente. Veja, quando os espanhóis chegam, o Império Tawantinsuyo tinha se consolidado há 100 anos. A história era muito recente, não é um império que durou dezenas de milhares de anos, com conhecimentos ocultos e raízes, né, espaciais. Não, fazia mais ou menos 100 anos que os caras tinham conseguido chegar naquele ponto, né? Era bastante recente. Quando os espanhóis chegam, é um absoluto massacre, né? Não só do ponto de vista de guerra ou matança, mas também do ponto de vista biológico, né? Os espanhóis trazem doenças que esse povo todo não tem anticorpo, né? E aí o pessoal morre que nem mosca. Né? Acho que eu estou tentando lembrar aqui as datas, acho que eles descobrem em 1532, aí o líder nesse momento é o Atahualpa e o Punk, e aí ele é derrotado, e aí eles botam lá um pau-mandado, lá, um cara, um Inca meio de Araque para segurar essa onda. O último líder é o Tupac, acho que é Tupac Amaru, se eu não me engano. O Tupac acaba se revoltando, acaba sendo morto, aí em 1572 acabou, o experimento Inca já era. Mas tem várias coisas interessantes dos Incas aqui que fazem parte, inclusive, do seu cardápio. Né? Os Incas eram excelentes agricultores. Né? Imagina, é um território super difícil, é um território acidentado, é muito elevado. Cara, não é essa facilidade que é o Brasil. Não. Ali é coisa para profissional, né? Muito difícil. Mas os caras se especializaram em milho, vale lembrar, milho é das Américas, milho a Europa não conhecia, né? Não existia milho na Europa, não existia, e batata. Os Incas mandavam muito bem com batata. Vale lembrar que batata também não existia na Europa. Se hoje você tem nhoque na Itália, se você tem chips na Inglaterra, né, se tantos países por aí se orgulham das French fries, das batatinhas fritas francesas, isso é descoberta dos Incas, a gente tem que agradecer. Né? Os Incas eram absolutamente geniais no quesito de agricultura, né? Eles conseguiam tornar aquela terra super produtiva. E tem uma questão que é muito interessante, isso eles meio herdam, meio aprendem com o Império anterior, mas tudo bem, mas era a questão organizacional. Porque você tem um império que se estende por praticamente um continente inteiro. Né? Imagina, é tudo muito longe. E os caras, eles não tinham cavalo. 2, eles não tinham roda. Porque também na verdade, acho que eles tinham até brinquedinhos com roda, mas o que você vai fazer com uma roda num terreno montanhoso? Né? Você precisa fazer estrada, você precisa fazer ponte, esquece. Então roda não era uma boa. Né? Os caras não tinham cavalo, os caras não tinham roda, os caras não tinham ferro, né? Eles usavam cobre mais ou menos ali, né? E o que mais que eles tinham? Tinham lhama, não tinha nenhum animal de tração. Então, veja, é uma agricultura sem arado, porque não tem um touro para puxar o arado, porque não tinha touro, não tinha vaca, não tinha nada, certo? Mesmo assim, os caras conseguem fazer uma abundância brutal e o que é admirável é o nível de organização administrativa. Como é que você imagina, para você gerir o império, você precisa de informação, você precisa de comunicação. Da onde vem essa comunicação? A convidada lá sugere que era um côndor amestrado, não era um côndor amestrado, eram mensageiros a pé, correndo a pé,
Imagina, eles não vão conseguir correr 10 mil quilômetros a pé, né, 5 mil quilômetros a pé. Eles vão correr, sei lá, 4 quilômetros, 30 quilômetros, mas o que os incas fizeram foi colocar em intervalos regulares pequenas estações onde o mensageiro chegava, ele se recompunha, etc e tal, né? E aí nessa basezinha ele passava essa mensagem para um outro cara que estava super descansadinho, estava super bem, e esse cara saía, era como se fosse uma corrida de revezamento. Né, ele fazia uma corrida de revezamento passando a mensagem de um para o outro até essa mensagem chegar até Cusco. Né? Então um sistema movido literalmente a pernas, mas que funcionava admiravelmente bem. Outra questão interessante, os incas não tinham um sistema de escrita convencional. Né? O que eles tinham como para registrar, inclusive para gerenciar o império, era um sistema que até hoje a gente não entende muito bem, que são os quipu. Quipu eram barbantes cheios de nozinho. Então você pega lá, faz uma argola, pendura um monte de barbante de várias cores, etc e tal, e coloca um monte de nozinhos, e esses nozinhos, uma infinidade, eles sobreviveram. Muitos museus ainda têm quipus por aí, a gente está tentando entender o que tá narrado ali, qual é a narrativa, quais são as informações. A gente já descobriu que eles usavam o sistema decimal para contar como é que estava a colheita, para contar os impostos, para contar as dívidas. Então, eles já tinham uma administração, uma contabilidade bastante boa, que era transmitida a pé, né, por mensageiros corredores e usando um sistema de cordas. Outra coisa que acho que marca o Império Inca, que isso eu já tinha ouvido falar, e você vê isso em museus também, é que eles eram genialíssimos tecelões. A tecelagem, a questão dos tecidos, né, era magistral. Primeiro lugar porque, veja bem, é frio, né, você está num lugar que você tem que se vestir. Segundo lugar porque eles têm lhamas e alpacas, que são animais que têm uma lã excelente. Então, a tecelagem inca é admirável, é uma coisa absolutamente incrível. Eles usam, inclusive, até como oferendas para os deuses, eles utilizam... Era um país, era uma cultura também, uma organização sem moeda, não tinha um sistema de moedas, não, sensacional. Né? E eles, uma da coisa mais valiosa possível, mais valiosa que o ouro, inclusive, era tecido. Aliás, eles ficam maravilhados quando chegam os espanhóis, e os espanhóis trazem com eles novas fibras, trazem a seda, trazem novos tecidos. Os caras acham aquilo sensacional. Não é pena que, infelizmente, trouxeram junto com eles bactérias e vírus. Não é? Mas, então você tem aí tecelagem, essa questão da organização, essa questão da agricultura super elaborada, super produtiva, né? Espécies que eram completamente desconhecidas aqui no Ocidente, e o que é interessantíssimo também é que eles tinham muito ouro, mas não davam tanta bola assim. O ouro era ornamental, era para sacrifício, você, sei lá, queria fazer uma oferenda para os deuses, fazer uma oferenda de ouro, mas jogava fora, você jogava no lago, né, jogava, sei lá, nos poços. Então, o ouro não era... O que você faz com ouro? Era inútil, porque o ouro é muito mole para você fazer uma arma, né? O ouro é bonito, tal, decora, tal. E eles não entenderam quando os espanhóis chegaram e piraram o cabeção com o tal do ouro, com o tal da prata. Né? Aliás, para os incas, o ouro era o suor dos deuses, eles cultuavam o sol, e a prata era as lágrimas da lua, né? Bonito, poético, né? Mas lágrima por lágrima eles acabaram chorando sangue, porque acabaram sendo escravizados em extração de ouro e de prata, uma completa desgraça, né? E acabaram morrendo por alguma coisa que eles nunca conseguiram entender. Eu também não consigo entender, né? Esse fascínio dos espanhóis por um metal, né, que custou a vida. Eu achei bárbara essa história, foi bom relembrar. Algumas dessas histórias do Império Tawantinsuyo eu sabia, mas foi legal. Eu não sabia que eles eram tão recentes, que eles eram tão novos, né, que foi um experimento que durou tão pouco. Né? Tem mais histórias aqui para contar. Já que a gente está falando de impérios aqui, outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube e apareceu uma cena de um filme da década de 50 sobre os romanos, mostrando um banquete, né, quando os caras ficavam num triclinium, fazendo um simpósium, né, comendo e bebendo que nem uns porcos, né, enquanto os escravos traziam tudo pronto, certo?
Só que nesse filme os escravos estavam vestindo roxo, o que é um erro capital, porque, na verdade, no Império Romano, a cor púrpura ela era reservada para a realeza, né? Para o imperador. Só o imperador podia usar púrpura. Como assim? Se você se atrevesse a usar púrpura, sei lá o que acontecia com você, não era nada bom. Por que isso? Porque púrpura era uma cor muito rara, né? Hoje, imagina, você compra qualquer cor ali na esquina e tanto faz. Mas antes, para você obter algumas cores, era muito difícil, né? E o púrpura, ele era obtido, a gente já comentou aqui no Radinho, de uma maneira até hoje não muito bem entendida, né? Se eu não me engano, na costa norte da África, acho que é onde é a Líbia hoje, se eu não me engano, os caras se especializaram em pegar uns moluscos do mar, você espremia o molusco fazia uma secreção, coitado do molusco, essa secreção ficava ao sol ela se tornava uma tinta roxa fortíssima, né? E era essa coisa fedorenta, que inclusive sacrificava zilhões de moluscos, tem montanhas de moluscos nesses centros de produção de púrpura, na Tírria. Então isso era caríssimo, mas isso era uma coisa assim, valia tanto quanto o ouro. Então é um erro, mas o que é mais interessante dessa história é que recentemente descobriram, bom, achar ruína romana é a coisa mais fácil. Você vai no dentista, você vai achar alguma coisa, sei lá, você vai abrir a geladeira, você vai trocar um cano, vai ter alguma coisa romana. E de uns tempos para cá, alguns lugares romanos, algumas instituições romanas um pouco improváveis viraram centros de descoberta. Os romanos adoravam banhos públicos, eles eram muito limpinhos, não é? Então esses banhos públicos eram gigantescos, eram colossais. Se você for a Roma, visite por favor as termas de Caracalla, sensacional. Então, mas aí descobriram aí, né, acho que na Inglaterra, se eu não me engano, um banho romano, né? E só que no banho romano você tinha ali piscinas e o que acontece é muitas vezes a pessoa entra na piscina e perde um anel, perde um brinco, perde alguma coisa e também tem oferendas, né? Então eles acabaram descobrindo ali no ralo, basicamente, né? Descobriram anéis, descobriram amuletos, descobriram um monte de coisa e tal e descobriram um bloquinho que parecia uma pedra, mas na verdade é um bloco meio arroxeado, né, que cabe na sua mão, mas aquilo devia valer uma fortuna, devia valer mais do que ouro. Adivinha o que eles descobriram? Um bloco de púrpura de Tírria. Né? Então, legal, bacana, vou dar link para tudo isso, está sempre no radinhodepilha.com, está sempre na descrição do episódio, no SoundCloud, no Spotify, no WhatsApp, em todos os lugares. Né? Mas o que é mais interessante é que ontem eu assisti um outro vídeo sobre uma outra cor muito especial, que de novo era uma cor reservada para a Virgem Maria, era uma cor reservada para anjos, não é nem para reis, né? Era reservado realmente para criaturas de altíssimo escalão, né? Que era o azul. O azul não é um pigmento fácil de não era um pigmento fácil de se produzir. Né? E o azul mais azul possível, lindo, maravilhoso, inclusive resistente, duradouro, era um azul feito de uma rocha que vinha do Afeganistão. Então imagina, você está em Roma, né, e você vai querer pintar um quadro da Virgem Maria, como você é o Tiziano, que é um pintor extraordinário, você vai querer mostrar que o seu patrono é rico pra caramba, você vai usar o pigmento mais caro, que é o lápis lazuli. O lápis lazuli é uma rocha que existe apenas no Afeganistão. Você imagina o trabalho miserável que deve ser arrancar, trazer, o Afeganistão é longe, e assim vai. Depois você tem que moer isso tudo. Então, para você conhecer um pouco mais da história desse azul, né, tem aqui um vídeo muito bacaninha em que a repórter vai até um especialista em pigmentos, ele tem ali uma pedra de lápis lazuli, a cor é absolutamente extraordinária, isso você moe na mão com um pilão, não é? E aí depois você vai refinando, mistura com algum tipo de emoliente ou de cera, e aí você tem ali um pigmento absolutamente extraordinário, que naquele tempo, se você visse um quadro com aquela cor, você fala, cara, esse cara tem muita grana. Era mais ou menos como ver um cara tingido de púrpura. E hoje, tanto faz a cor, não quer dizer absolutamente nada, porque a gente descobriu a química e descobriu como envenenar o planeta também, e tudo bem e tal. Agora, só para encerrar, já que a gente passou por impérios, né, vamos voltar aqui para o fabuloso mundo da natureza. Tem um vídeo muito interessante aqui,
que eu quase não assisto, porque a imagem de destaque era uma imagem de um pombo fazendo um ninho. Eu morei no centro da cidade quando era criança, e eu me lembro que uma vez os pombos resolveram fazer um ninho na janela. Né? Que bonitinho, não era bonitinho nada, era horrível, uma sujeira miserável. Então, pombo não é exatamente um bom exemplo de nidificação. Né? Existem criaturas que fazem ninhos extraordinários. Você tem o João de Barro. Esse vídeo, inclusive, mostra vários ninhos que são praticamente condomínios, né? Obras de engenharia, de arquitetura extraordinárias. Mas acontece que alguns ninhos são difíceis de entender. Então, por exemplo, já que a gente falou do Chile aqui, tem um passarinho no Chile que ele constrói o ninho dele com um tipo de líquen. Líquen é uma substância meio verde, ele é meio musgo, né, com musgo. Ele constrói com musgo. Tá bom, tá cheio de musgo no Chile, nas florestas tá musgo para tudo quanto é lado, mas o xarope ali, ele só usa um tipo de musgo, um tipo de líquen. Aliás, deve ser diferente musgo de líquen, eu vou perguntar depois do ChatGPT, amanhã eu explico. Né, mas eu não sei muita diferença. Mas ele usa esse tipo de líquen, que é um líquen absolutamente, excepcionalmente raro. Esse é 0,1% dos líquens do Chile, é esse que o passarinho usa. Você fala, tem dó, deixa o líquen em paz, tem um monte de outros líquens para você usar. Por que você não usa um líquen qualquer? Porque esse passarinho descobriu que esse líquen tem uma propriedade, ou várias propriedades antibacterianas que são sensacionais. Você coloca ali no seu ninho, ele não só vai evitar fungos, bactérias, né, doenças para o seu filhote, mas também vai espantar muitos predadores, gente chata, formiga, essas coisas assim. Então veja, você já tem ali um passarinho que está usando, né, métodos orgânicos, né, de você garantir que os seus filhotes... Então veja, o ninho dele tem uma razão de ser. Né? E aí eles vão mostrando outros ninhos, né? Um outro ninho extremamente interessante é um ninho que não existe. É um tipo de passarinho, assim como o cuco. O cuco é um passarinho meio sacana que põe o ovo dele no ninho dos outros. Ele delega, ele deixa os outros cuidarem do próprio filho e vai embora. Né? Aliás, quando o cuco ele sai do ovo, ele vai jogar os outros ovos para baixo. Então, além de, né, pegar carona, o cara simplesmente dizima a população local. Mas então, um passarinho desses, não vou lembrar o nome também, mas que ele faz uma coisa muito curiosa. Ele pega ele põe o ovo dele em qualquer ninho que ele acha, não importa a espécie. Mas você fala, esse cara é louco. Eu tive que escolher um só, porque normalmente cuco já tem lá a vítima preferencial. Ele já sabe onde ele vai colocar, já sabe quem é a vítima. Esse passarinho coloca em qualquer um, tanto faz, e vai embora. Não é? Aí você fala, cara, que desnaturado, que oportunista, que sacana. Mas tem uma coisa interessante ali, que é a seguinte, se ele coloca os ovos em tudo quanto é canto possível e imaginável, na verdade ele está confirmando aquele ditado popular, que acho que as minhas avós adoravam, que era nunca coloque seus ovos numa única cesta. Né? Então ele coloca ovo em tudo quanto é canto, porque se tiver alguma mudança climática, se tiver qualquer mudança no contexto, no ambiente, cara, alguns vão dançar, mas outros não. Então veja, é uma estratégia bastante diferente de, por exemplo, uma águia. Uma águia tem imagina, para você ser uma águia, né, que é um predador altamente especializado, né, como se fosse uma Ferrari do mundo ornitológico, né, perfeita, aquela potência extraordinária, mas ela para uma águia funcionar, ela precisa ter realmente tudo funcionando. Ela não pode ser míope, ela não pode ser manca, ela não pode ser meio bunda mole. Uma águia tem que ser uma águia. Então, a águia, ela tem praticamente um ovo de cada vez e ela cuida daquele ovo, porque tem que ser absolutamente perfeito. Né? Essa estratégia de você fazer a perfeição, mas a perfeição é inflexível. Né? Se alguma coisa acontece, se o contexto muda e você só tem aquela opção ali, você dançou. Né? Ao contrário de outras criaturas, pombos, né? Você pega pombo faz pombo para tudo quanto é lado, sai torto, sai feio, tanto faz, mas eles conquistaram o mundo. Rato é mais ou menos a mesma coisa. Rato faz filhote que nem louco, né? Algum ali vai sobrar e vai ser a lei o Darwin vai prevalecer. Então você tem estratégias de diversificação na própria natureza e que dão muito certo. Você não vê rato sendo ameaçado de extinção, mas águias sim. Então esse passarinho põe ovo em tudo quanto é lado, justamente para diversificar o seu portfólio. Mas o que eu achei mais interessante é um tipo de magpie. Magpie é um corvídeo na Europa, esse que é da Bélgica, se eu não me engano.
que ele resolveu, acho que tem um senso de humor meio peculiar. Eu já morei num apartamento que começou a ter pombo querendo fazer ninho e querendo ir sujando tudo e tal. E aí eu fiquei muito em dúvida, o que eu faço, o que eu não faço, eu não vou sacanear o coitado do pombo. Bom, mas aí eu acabei comprando, acho que no Mercado Livre, umas coisinhas contra pombos, que na verdade você coloca no peitoril da janela, são umas faixinhas de metal, acho que era de metal ou de plástico, com uns espetinhos assim, que não é para matar o pombo, é só para o pombo não ter nenhuma ideia assim de se estabelecer. Eu acabei colocando isso, não sei se foi uma decisão muito decente, mas ok, né? Foi o que eu confesso que eu fiz isso. Mas muita gente faz isso, né? Muita gente quer proteger os edifícios dos pombos e coloca essas coisinhas com os espetinhos. Pois bem, esse passarinho, esse magpie da Bélgica, ele arranca essas coisas antipássaros, ele arranca e ele faz um ninho com isso. Ele constrói o ninho com esses espetos que a gente usa contra os pombos. Ele pega e vai montando, ele vira os espetinhos para fora, né, para eventualmente espantar qualquer outro predador mais interesseiro. Então, veja que coisa curiosa, é quase que uma ironia, né? É a Magpie pegando a nossa ridícula defesa contra o reino dos pássaros, arrancando, né, dane-se sua defesa aqui, e eu vou usar isso ao meu favor. Eu achei, interessante, claro, porque mostra a inteligência do pássaro, a adaptabilidade do pássaro, né, como se as criaturas conseguem se enfrentar contextos completamente novos. É um pouco estranho, porque essas coisas não são biodegradáveis, na verdade é plástico, na verdade é lixo, né? Aliás, eu vou encerrar, já que a gente está falando de plástico aqui, é um artigo extremamente interessante sobre plásticos no micro-ondas. Eu vou resumir, a questão é não, nem a pau. Né? Quando você esquenta coisas de plástico no micro-ondas, você não só você eventualmente vai evaporar coisas que você não gostaria, mas você também vai promover a hidrólise. A hidrólise é quando a água quente ali que você está produzindo vai quebrar as moléculas de plástico e vai trincar, vai fissurar, e isso vai introduzir no seu querido alimento, né, provavelmente da véspera, microplásticos e nanoplásticos, e que bebês são especialmente suscetíveis, eles não conseguem se defender tanto assim, né? Então, antes que a gente tenha um mundo plastificado, crianças plastificadas, amores plastificados, não coloque plástico no micro-ondas, por favor. Ok, eu sei que esse foi um radinho bastante diversificado, acho que é bom, isso é bom, né? Não é uma narrativa centralizada. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, né? Você pode fazer a história humana através dos meios de produção ou dos impérios. Eu acho que você poderia fazer a história humana em função das narrativas mentirosas, né? O nazismo foi uma narrativa mentirosa, o fascismo foi uma narrativa completamente mirabolante, a ditadura brasileira, né? Que bom que tem um Chico Buarque da vida aí salvando a gente disso, são as sucessões de narrativas completamente sem pé nem cabeça, algumas delas duram 2000 anos, é uma coisa impressionante, né? Então, veja, a gente precisa começar a repensar até que ponto a nossa conquista das Américas foi civilizatória, até que ponto o plástico realmente é prático e conveniente, né? Mas acho que o radinho está aqui para isso, para bater fora do bumbo. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Agradeço ao que é o Super Raríssimos que contribuem mensalmente, agradeço para a sobrevivência do radinho. Um grande abraço e até amanhã.